Bom dia a todas e todos. São 10h16, vamos dar início aqui à nossa audiência dessa manhã, e atendendo uma reivindicação de desdobramento de uma audiência que já fizemos aqui na Comissão de Educação, do Sindicato do Degase e da coordenação do movimento aí dos concursados do concurso 2011. Nós estamos aqui, através da Comissão de Educação, abrindo esse espaço, sabendo que, em conjunto, temos a deputada Tia Ju na Comissão da Criança e do Adolescente e também a deputada Marta Rocha na Comissão de Segurança da Casa, as três comissões trabalhando aí no sentido de alcançarmos o objetivo do governo convocar definitivamente esses concursados do concurso 2011. Presentes aqui o deputado Tio Carlos, não é uma reunião deliberativa, então não temos ainda o quórum mínimo, mas seguramente ao longo dos trabalhos outros deputados irão se incorporar. Temos aqui ao lado a CPI do Sistema de Transportes do Estado e vários deputados lá estão, e alguns são da comissão, tá? Mas seguramente ao longo dos trabalhos passarão por aqui para também registrarem o apoio a esse movimento. Eu quero registrar, obrigado você, o coronel Alexandre Azevedo, diretor do Novo Degase, representando aqui a Secretaria de Estado de Educação. O Novo Degase tem o doutor Alexandre Lessa, chefe de gabinete, e a professora senhora Carmen Amarante, ouvidora geral e presidente da comissão de concurso. O Sindicato do Degase está o Júlio César e o Rogério, presentes aí, e o representante dos concursados, o Marcelo Guariza, que tem nos acompanhado ao longo desse período. Representando aqui o Ministério Público, a doutora Luciana Rocha de Araújo Beniste, e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional à Infância e da Juventude. Seja muito bem-vinda. Normalmente é o doutor Emiliano, que os nossos temas são mais ligados à promotoria dele, mas a senhora é muito bem-vinda aqui à nossa comissão, bem como o doutor Afonso Henrique Lemos, subcoordenador do mesmo centro. Sou Godofredo Pinto, ex-prefeito de Niterói presente, professor Mansur, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, também presente aqui em nossa audiência. Bem, doutor Alexandre Azevedo, nós tivemos uma notícia de imprensa na última sexta-feira, né, palavras do secretário de Estado de Educação, de uma chamada nos próximos dias de parte dos concursados, parte dessa sexta turma de concursados. Abre-se aí uma perspectiva, mas o nosso pleito é que os 158 candidatos sejam chamados. É o grande movimento dessa casa. Evidentemente, estamos acompanhando a crise fiscal que se encontra no Rio de Janeiro. É bem verdade que é uma crise fiscal produzida pelo próprio governo, que é o grande responsável por essa crise, dependente do quadro macroeconômico recessivo do país. As decisões tomadas por esse ciclo de governança levaram a esse descontrole completo das contas públicas. Mas nós temos também no sistema Degase, né, mais de 300 colaboradores contratados em contratos temporários. Então não há nem por parte do governo, deputado Tio Carlos, a justificativa de que estaríamos aí em função desse regime de recuperação fiscal assinado com o governo federal, né, com os mínimos da lei de responsabilidade fiscais superados no que diz respeito à despesa de pessoal, né, desequilíbrio de caixa. Nesse caso, não há justificativa, porque, pelo contrário, substituir contratos temporários por concursados é ajudar também a aliviar um pouco o descompasso da própria Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos substituindo um colaborador que contribui para o regime geral de Previdência em detrimento a um concursado para uma área de um sistema que é estratégico para o Rio de Janeiro, e essa comissão defende o ingresso pelo concurso público em todas as áreas do Estado, é uma luta nossa, da comissão. Então, nós estamos substituindo um contratado temporário que não contribui com o nosso regime por um concursado, né, que, com certeza, mais qualificado, mais preparado em função do processo de concurso e que vai gerar
um alívio aí na questão do descompasso da Previdência do Estado. Então, nós gostaríamos de ter. Mas vamos mudar um pouco a dinâmica, tio Carlos. Seria bom a gente ouvir primeiro o sindicato e a representação dos concursados. Coloquem aqui todas as indagações. E já quero também pedir ao doutor Alexandre, já pedi a assessoria aqui da comissão, que a gente agende, né, com o secretário de Estado de Educação, uma audiência com o sindicato do DEGAS e com a representação dos concursados. Informação que temos que até hoje, né, o sindicato não foi recebido pelo secretário de Estado de Educação. Então, estamos aqui já fazendo essa solicitação, vamos encaminhar por escrito e a comissão estará presente na audiência, acompanhando vocês. Tá? Mas vamos então, tio Carlos, inverter aqui, ouvir aqui as representações, para que depois o doutor Alexandre, a doutora Carmen, o doutor Alexandre Lessa possam fazer as considerações em cima das questões levantadas. E, em seguida, vamos abrir aí também para os convidados do sindicato, para os demais colegas aí, claro, o Ministério Público, mas os demais colegas aqui queiram fazer alguma complementação às informações trazidas pela representação. Tio Carlos, para as considerações iniciais também. Bom dia a todos e todas. Presidente, eu, inclusive, quero já até passar para todos os presentes, somente aqui os concursados, que hoje, na parte da manhã, eu liguei para o secretário Wagner Victor e justamente falei dessa expectativa, porque através da imprensa, a imprensa parece que noticiou 60, na verdade, presidente, são 79. Sim. Mas, nesse primeiro instante, o compromisso do chamamento será dos 79. E, nesse aspecto, eu quero aqui já antecipar, conforme dito pelo presidente, absolutamente não se trata de despesa nova, até porque é uma substituição. A Secretaria de Educação já fez todo o processo, já encaminhou para a Fazenda, e agora só depende exatamente desse crivo, inclusive do Conselho, porque, com o plano de recuperação fiscal, todas essas situações têm que passar pelo Conselho de Recuperação Fiscal. Mas o que dependia da Secretaria de Educação já foi feito e encaminhado. Então, agora a gente espera exatamente que a gente tenha uma resposta mais rápido possível para que esses 79 sejam chamados e que os demais, que aí, num total de 158, que a gente possa realmente, até pelo mesmo processo, findando os contratos temporários, já que não sejam contratados novos, e sim haja o chamamento da sexta turma na sua integralidade. Mas por isso é que, nesse momento, essa etapa dos 79 já estará sendo cumprida a partir do momento do aval do Conselho de Recuperação Fiscal. Então, o que depende apenas agora é da Fazenda. O que dependia do secretário, da Secretaria Estadual de Educação, já foi encaminhado. Eram as considerações iniciais que eu queria acrescentar aqui. Obrigado, deputado tio Carlos. Já chegou também o Marcos Elias, vice-presidente do Sindicato DEGAS, e também o deputado Valdec, nosso companheiro de comissão. Justificar a ausência, nesse momento, o deputado doutor Giulianelli, que se encontra em atividade fora da casa. O Marcos, vice-presidente, com o Júlio César e o Rogério, podiam começar aqui a nossa audiência, dividindo entre vocês, né, as informações, as considerações necessárias. Falar apenas o nome por causa das notas taquigráficas. Bom dia a todos. Parabéns pela comissão por organizar. Um pouquinho mais perto o microfone. Parabéns à comissão mais uma vez por organizar essa audiência pública de inteira necessidade para as pessoas que aqui estão, né? A gente vem acompanhando junto pelo sindicato essa luta. Estamos junto com o pessoal da sexta turma. Concordo com tudo que foi dito pelo deputado Conte Bittencourt, né? Até porque nós estamos vindo desde 2015 nessa luta. Dizer que muito me causa estranheza, depois de tanto tempo de luta, o secretário vir para a imprensa e dizer que vai convocar 60 agentes, né? E agora foi esclarecido, inclusive, pelo deputado tio Carlos, que serão 79. A gente, como sindicato e como categoria, não se sente contemplado com isso, vamos deixar bem claro aqui, porque a luta é pelos 158, até mesmo porque a gente entende que se ao momento que o DEGAS, em 2015, ao invés de convocar as pessoas que tinham terminado um processo seletivo
de fato, abriu mão dessas pessoas e contratou, entendeu? A gente hoje falar em questão de recuperação fiscal para chamar essas pessoas, eu acho até uma coisa muito lamentável, tá? Hoje, aqui deveríamos estar tratando de fazer um novo, pensando, discutindo um novo concurso, e não estarmos andando para trás, tá? Tentando defender direitos de pessoas que têm seu direito legitimado e aviltado. Tá? É muito triste isso. O Degase parece que vive patinando. A gente não consegue andar para frente. Outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui, são 332 contratados, tá? E nós somos 158 concursados aguardando a vez, uma vez deles de direito, tá? Que passou por todo um processo seletivo, são amplamente qualificados para ocupar esse espaço. Detalhe, o concurso, tanto quanto o contrato, ele é multidisciplinar. Chamar hoje 79 agentes não quer dizer nada. Isso aí é uma cortina de fumaça, porque as unidades estão superlotadas, tá? Todos sabem isso, isso sai todos os dias no jornal, né? Na imprensa, a imprensa noticia isso, e a gente chamar 79 não contempla. É muito triste a gente chegar aqui e ter que ouvir isso. Nós deveríamos chegar aqui hoje e dizer assim, poxa, estamos contemplados com os 158, porque a luta não é só dos 79. Claro que eu quero que os 79 entrem, é lógico. E o restante? Vamos esperar daqui a mais 3 anos, pessoas que abriram mão dos seus empregos por conta do curso de formação. Nós estamos nessa luta há muito tempo para chegar aqui hoje e dizer, ah, não, pô, vão entrar 79, sintam-se contemplados, pô, soltem fogos. Não é isso, não tem como a gente fazer isso. É com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. Sem contar que o concursado, né, ele custa o mesmo valor para o Estado do contratado nos primeiros 3 anos. Sem contar que a mão de obra do concursado é muito mais qualificada. Posso dizer de cadeira, porque eu sou funcionário concursado há 22 anos no sistema. Eu vi esse sistema evoluir, eu vi esse sistema crescer, modificar. E estou vendo esse sistema andando para trás de novo, com essa questão do contrato. Não tenho nada contra quem trabalha no contrato, mas sou contra o contrato. O contrato, ele é precário. O contrato é uma forma de trabalho precária. Inclusive, essas pessoas que estão no contrato, quando saem do sistema, eles não têm onde trabalhar, porque não podem trabalhar em qualquer lugar. Ainda tem essa complexidade. Entendeu? E preteria as pessoas que fizeram um concurso, que se esmeraram para fazer o melhor e ficarem de fora, porque a gente entende, porque o governo entende que é melhor contratar, não é falta de dinheiro. Até mesmo porque, se eu tenho 332 contratados, eu tenho 158 aguardando vaga, o dinheiro está sobrando. Eu tenho que substituir as pessoas. É fato. Outra coisa, final do ano chegando, sai os 500 e 158. Eu tiro 332. E esse déficit fica como? Hoje já não atende. Hoje já não atende. O CONANDA é muito claro em dizer, tá, que o ideal são 5 adolescentes para cada agente. Eu já não tenho isso hoje, eu tenho unidade trabalhando com 20 por agente. E aí, quando chegar o final do ano, eu tiro o contratado e boto, completando essa turma, os 158, ainda vai ficar faltando gente. E eu ouvi aqui hoje que 79 estão sendo feitos de bom grado. Não é de bom grado, não. Não é de bom grado, não, muito pelo contrário. A obrigação do governo hoje era chegar e anunciar os 158, porque isso já foi conversado com o governador Pezão, tá? Já foi tratado, isso aí ele assinou, a deputada Marta Rocha esteve lá também pedindo, né, pedindo inclusive pelo pessoal da área de segurança pública, né, os concursados da área de segurança pública. Então a gente achava que nós teríamos agora uma resolução dessa situação dos 158. Né? São pessoas que estão aqui, e aí acontece, eu chamo os agentes e o restante do pessoal fica de fora. O Degase, ele é uma instituição de ressocialização. Nós precisamos de todos os segmentos dentro do Degase. Todos. Eu não preciso só do agente. Eu preciso de todos.
Todos ali têm o seu quinhão, têm a sua cota pela ressocialização do adolescente. Então, pensar que chamar 79 a gente vai contemplar, não vai contemplar. Não é isso que nós queremos. Nem nós, enquanto sindicato, nem a comissão de concursados que estão aguardando na vila. Tá ok? Não tem como estender mais, o básico era isso. Muito obrigado, Júlio. Aí. Muito obrigado. Eu indago aí ao Marcos Elias e ao Rogério dos Santos, se querem complementar alguma informação, Júlio. Então, a palavra com Marcelo Guariza, que representa os concursados. Bom dia a todos, saudar a mesa, os representantes, a nossa sexta turma, e aproveitar aí a fala do diretor, também do deputado, e é com tristeza, né? Saber que somente 79 serão chamados, nesse total de 158, saber como isso vai se dar, quando vai se dar essa turma de agentes, e aí tem também pessoal administrativo, tem o terceiro grau, quando vai ser, porque hoje a gente tem essa promessa disso acontecer. Amanhã o Estado oscila novamente, e novamente é angústia, é ansiedade, é tristeza, e a gente não sabe até quando isso dura. E aí saber da pessoa do diretor como é que isso vai se dar, quando vai se dar, até porque socioeducação tem que ter mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada hoje são os 158 concursados, aprovados e aptos da sexta turma do Degase. E aí, solicitar aí a quem é de direito para nos nortear a respeito disso. Dessa turma, o que vai se resolver. Porque hoje em dia paira muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas precisam ser sanadas porque são 3 anos. 3 anos não são 3 dias, não são 3 semanas. Então, solicitar aí aos presentes que possam nos nortear aí e pedir encarecidamente que o quanto antes isso seja resolvido, porque a gente chegou num limite que está insuportável e com algumas incertezas. E finalizar aí agradecendo a todos os presentes, a mais uma oportunidade, e deixar a palavra aí com o presidente aí, Conte Bittencourt. Obrigado, Marcelo. Eu antes de passar para o Ministério Público, queria indagar se algum colega do Marcelo aí, do grupo de concursados, quer completar alguma informação. Alguém desejaria? Sim, claro que pode. Lúcia, leva o microfone lá por gentileza. Só falar o nome, por gentileza, tá? Então, bom dia a todos. Meu nome é Janaína Coinicam. Eu também faço parte de uma comissão de concursados do Degase. Hoje a minha função dentro do concurso é de agente administrativo. E nesse período de 3 anos que a gente tem aguardado a nossa nomeação, sempre que a gente tem buscado solução, buscado informação e resposta, a gente tem sempre também, junto ao sindicato, buscado pela nomeação dos 158. Complemento também a tristeza de hoje receber essa informação que, a princípio, seriam os 79 agentes socioeducativos, e reforço da importância dos demais concursados, das demais áreas, e também reforço de informações que, inclusive, já vem sido trabalhado nesse período de 3 anos, com o ex-líder de governo, o senhor Edson Albertassi, ao qual sempre nos atendeu e também foi bem, sempre se prontificou a buscar uma solução quando, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu com ele. Um dia antes, ele me passou a informação de que o governador tinha dado o aval da nossa nomeação, mas que seria de 3 chamamentos à turma devido aí à questão fiscal e financeira do Estado. Inclusive, me passou datas dessas nomeações e que gerou muita expectativa, né? Quem faz parte aí do concurso. Só que fomos buscar também o Tutuca, que agora é atual líder de governo. Estivemos há menos de 1 mês com ele. O quê?
uns 20 dias atrás, onde ele novamente confirmou esse aval do governador, confirmou esse chamamento em várias etapas, né, talvez 2 ou 3 etapas, e que tinha esse aval do governador. Estivemos com Wagner Victor também. Tivemos uma comissão que, inclusive, o sindicato também sabia dessa reunião, onde o Wagner também falou-se sobre esse chamamento em diversas etapas, né? Então, assim, o que eu volto a reforçar são todas essas informações em que cada hora, antes era por conta do 13º, sempre acontece alguma coisa, né? Responsabilidade fiscal, aí foi 13º, aí foi o início de orçamento, né, anual, agora é o pagamento do 13º, e assim, hoje a gente vive na esperança de promessas que não acontecem. Porque, inclusive, quando se fala em chamar somente nesse período os 79, qual a garantia que a gente tem também de que os demais serão chamados quando findar esses contratos temporários? Que garantia nós temos? Nenhuma. Não temos garantia nenhuma. Eu era funcionária de uma empresa, trabalhava há 6 anos, eu pedi conta, porque eu passei por um concurso público, né, com a esperança de fazer o curso de formação que era de nível classificatório e eliminatório, ou seja, se eu não me dedicasse ao curso, eu corria o risco de perder aquele concurso para passar numa perícia médica, numa pesquisa social, e acontecer de eu não ser nomeada e na minha vaga entrar contratado. E ouvir, como já ouvi em outra audiência, inclusive ano passado, quando ocorreu aqui também, que o Degás, ele também confirma que existe a nossa vaga está ali, tanto é que nós fomos chamados, né? Então, assim, e quando se abriu um processo civil para os contratos, né, assim, nós fomos preteridos, essa é a realidade, essa é a verdade, pelo contrato. Assim como o Júlio, eu não tenho nada contra quem está trabalhando no contrato. Acredito que até que essas pessoas que estejam trabalhando lá, estão lá porque necessitam também trabalhar. Só que eu reivindico a minha vaga e a vaga dos 157 colegas que compõem a 6ª turma do curso de formação. Tá joia? Obrigada. Muito bem, Letícia. Parabéns. Mais algum colega da Letícia e do Marcelo quer se pronunciar? Mais alguém? Não? Todos se sentem representados aí pela fala dos 3, né? Do Júlio, do Marcelo e da Letícia. Está ótimo. Doutora Janaína, desculpe. Doutora Luciana, do Ministério Público, por gentileza. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Luciana. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar inicialmente o deputado Conde Bittencourt pela iniciativa da realização dessa audiência e dizer, né, que o Ministério Público vem acompanhando a questão da nomeação dos candidatos aprovados na 6ª turma através das promotorias com atribuição, que são as promotorias de justiça de tutela coletiva da infância e juventude para a matéria infracional e também pela Promotoria de Justiça com atribuição para a improbidade administrativa, né? São os promotores, a doutora Janaína Pagan e o doutor Alberto Flores, que têm inquéritos civis para acompanhamento da questão. Em 2015, o Ministério Público, através das referidas promotorias, encaminhou ao governador uma recomendação para que fosse encaminhada a esta casa um projeto de lei para a criação dos cargos, a fim de que eles pudessem, então, ser providos, né, a fim de garantir a nomeação. O Ministério Público entende que, de fato, os candidatos devem ser nomeados, existe uma demanda, existe a necessidade, o quadro do Degás já não atende às regulamentações legais, existe um déficit e isso precariza o serviço, né?
esse déficit faz com que os adolescentes não tenham um atendimento socioeducativo previsto em lei. E eu chamo a atenção que existe ainda uma premência, uma urgência pela criação de novas vagas, né, para as unidades de internação e semiliberdade. Isso está no plano decenal, que foi deliberado e aprovado em 2015. Existe uma necessidade pela criação de pelo menos mais 11 unidades de internação, e existe a necessidade de que não bastam que essas vagas sejam criadas. Essas vagas têm que ser criadas, o Ministério Público entende que essas vagas têm que ser criadas, mas é necessário que existam agentes socioeducativos que possam trabalhar para garantir a prestação de serviço. Então, as coisas têm que caminhar juntas de forma coerente. E são esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer a essa casa. Muito obrigado, doutora Luciane. Professora Luciane, da UPS. Só o microfone para a Luciana, da UPS. Por gentileza, Luciana. Professora Luciane, da UPS Sindicato. Bom dia a todos. Eu não vou me estender muito, eu queria apenas ratificar as falas que já foram colocadas aqui, né? Porque a gente sabe que a cada dia o número de jovens infratores no nosso estado aumenta e a gente não consegue ver muita lógica nessa questão do estado ter recursos para pagar temporários e não ter recursos para empossar essa sexta turma que está aguardando, com um número muito menor, que seriam 157, o custo é o mesmo. Então, eu quero deixar claro que nós não somos a favor de temporários, e sim que todos os que estão servindo, né, o Estado, eles passem pelo crivo do concurso público, como essa turma passou. Gostaria, então, de deixar aqui o nosso apelo para que os 157 sejam empossados o mais rápido possível. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Luciane. Leve um abraço lá, professora Terezinha. Bem, doutor Alexandre Azevedo, diretor-geral do DEGASE. O senhor com a palavra aí, dividir com a doutora Carmen, a doutora Alexandre Lessa, como entender melhor. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, doutor Conte Bittencourt, doutor Tio Carlos, doutor Valdec, e agradeço a oportunidade. E cumprimento a todos os presentes aqui. Não é, como todos estão no mesmo fórum, na mesma batida há muito tempo, não é segredo que o DEGASE, que a gestão do DEGASE, está brigando desde 2015 pelo ingresso dos concursados. Isso é ponto comum. Entendo, tal e qual já foi colocado, que a única porta de entrada que deve prevalecer sobre as demais em matéria pública é a do concurso público. Assim eu entendo, assim o secretário entende, assim a minha equipe entende. Nós trabalhamos para alterar a lei de cargos e salários, à época, até para criar as vagas. Aí depois iniciamos o trabalho para fazer o concurso. Tivemos a felicidade de ter o concurso e se iniciar as substituições e a ampliação, porque a demanda, ou seja, o número de jovens apreendidos, infelizmente, tem crescido demais no nosso estado, mais do que a mais pessimista das previsões. Infelizmente, a realidade que se coloca é essa. Tivemos a felicidade de um primeiro ingresso com 500, tivemos 5 turmas. Na sexta turma, eu gostaria de pontuar isso de forma bem objetiva, a nomeação não depende do DEGASE. Se a nomeação dependesse do DEGASE, todos já estariam nomeados. Qualquer fala diferente disso é falácia, é fundado em inverdade. O processo foi todo concluído e encaminhado para a nomeação pelo DEGASE. O DEGASE. Infelizmente, não conseguimos. Já pedimos auxílio, essa própria comissão já nos auxiliou em outros momentos,
Tivemos, sim, uma reunião, muito bem falada pela representante da comissão, onde parecia que tudo estava sanado em 5 chamadas. Infelizmente, não tivemos êxito. A fase que nós estamos agora, o secretário está convencido de que tem que chamar, sim, e está lutando por isso. Montou-se o processo, o parecer do Degase continua sendo o mesmo, é favorável. Um dos argumentos que eu uso é que a vaga existe, que não há aumento de despesa, e quando eu falo eu, estou falando eu e o secretário Victor, que não há aumento de despesa, que há uma previsão contratual no contrato temporário, que o ingresso de novos estatutários acaba com aquele contrato no mesmo momento, desde o início do temporário, em dezembro de 2015, isso é previsto. Não havia a previsão da necessidade da continuidade do serviço perdurar por tanto tempo. Então, se foi feito temporário por 2 anos, foi ampliado por mais um, porque o serviço é contínuo, a prestação tem que continuar. Mas se me perguntasse, há 2 anos e meio, quase atrás, se nós prorrogaríamos, não, com certeza não, porque entraria a outra turma. O nosso desejo é que todos sejam chamados. A fase atual está na Secretaria de Fazenda. Dependemos muito hoje, a realidade fática de hoje, de um parecer favorável do Conselho de Recuperação Fiscal, que, ao meu ver, abre a porta jurídica para iniciarmos as substituições. E o secretário deixou muito claro também que é um primeiro chamamento, que a intenção dele é seguir até o fim. Mas ele precisa da abertura desse marco jurídico, de não comprometimento das contas públicas, de não desrespeito da recuperação fiscal, o parecer favorável do Conselho, que por ele começa amanhã. Mas no momento, está fora da minha mão, eu esgotei, está fora da mão do secretário, esgotou, e nós estamos com o processo na Fazenda. Alguma coisa complementar? Doutora Carmen, doutor Alexandre Lessa, alguma complementação? E deixando assim de forma cabal. A posição do Degase permanece inalterada. Nós fizemos o concurso para chamar todos os concursados. E não esperávamos que a 6ª turma não fosse nomeada ao final do processo seletivo, que inclui a dedicação exclusiva à formação dos mesmos. Então, não paira nenhuma dúvida sobre a capacidade técnica, porque fomos nós que os formamos, nós, Degase. Não paira nenhuma dúvida sobre a escolha, que é o ingresso do estatutário, e não paira dúvida nenhuma mesmo, que o momento já é um momento de se discutir novos cargos, novos ingressos para atender a demanda que está acentuada. Obrigado, doutor Alexandre. Bem, a convergência de todas as falas aqui, da chamada, da importância, enfim, da clareza da substituição de contratados temporários por concursados, essa 6ª turma, chamada dos 158, não apenas de 79. Eu, antes de passar para o deputado Chucalli, deputado Valdec, eu vou propor aqui que a comissão convide, a Comissão de Segurança e da Criança e do Adolescente, já que as deputadas Chiaju e Marta Rocha também estão envolvidos nessa luta, e as 3 comissões preparem um documento que a gente possa encaminhar a essa comissão especial de acompanhamento do regime de recuperação fiscal do Estado. Essa comissão bipartite, que tem a representação da União e do Estado, mostrando com clareza que essa chamada dos 158 contratados não representa uma despesa nova no quadro de servidores do Estado. Pelo contrário, representa aí uma arrumação adequada, desse quadro de servidores, além de uma nova contribuição ao sistema previdenciário do Rio de Janeiro, o que os contratados não fazem para o regime geral. Então, peço a Cristiane e Marilda que a gente prepare de hoje para amanhã esse expediente. Vou conversar, se os deputados concordarem, claro, vou conversar com as 2 presidentes. Vamos fazer esse expediente à comissão, com cópia para o secretário de Educação, com cópia para o secretário de Fazenda, com cópia para o Sindicato do Degase e as 2 comissões de representantes, o Marcelo e a Janaína, também para o Degase, e vamos propor, se for o caso, uma reunião da representação das 3 comissões com o secretário de Fazenda, para que a gente possa tentar destravar
desatar esse nó, vamos falar assim, desatar esse nó que nos parece que não tem cabimento. Fica o nosso empenho. Vou passar a palavra ao deputado Tio Carlos, em seguida ao deputado Valdec. E depois volto aí ao sindicato do Degás e à representação para complementarem alguma outra informação e sugestão. Deputado Tio Carlos. Bem, o dia de ontem, para mim, foi significativo, presidente. O fato de nós ontem termos votado aqui, aprovado o PCCS da Saúde, nos dá esperança que esse governo, no apagar das luzes, ele pelo menos possa buscar algumas agendas positivas e reparar algumas injustiças. Porque este caso da sexta turma é uma grande injustiça. Até porque, está aqui, a fala do diretor do Degás, ela é convergente. Eu participei de algumas reuniões com a comissão, e tudo isso é verdade. Estava muito bem encaminhado. O líder do governo, Edson Albertazzi, sinalizou a todo instante que estava levando esse pleito ao governador. Bem, e depois, agora, não sei se é uma decisão política, porque não é possível, porque pelo que foi dito aqui, onde o doutor Alexandre fala que os contratos temporários são a título precário, isso quer dizer, a qualquer instante, a gente pode fazer a substituição, então eu hoje vou levar de novo, e aí de uma forma mais veemente, ao governador, porque não há mais o que postergar. Porque os 79 chamados, ótimo, falei com o Victor, e o que o Victor disse, o secretário disse, eu estou doido para chamar todos. Agora, depende do crivo, da análise, do Conselho de Recuperação Fiscal. Então, esse passo que a comissão está fazendo é importante, porque é uma forma de nós colocarmos o peso dos nossos mandatos para reparar uma injustiça. Porque o crivo de um concurso não é, claro, não desmerecendo lá que eles estão trabalhando. Eu me lembro que já havia essa necessidade e a sexta turma já estava brigando para o chamamento, quando, de repente, pelo noticiário na TV, nós vimos uma fila imensa de gente. Eu falei, eu não estou entendendo, como é que está se buscando, doutor Alexandre, preencher esses cargos? Ah, mas a questão é fiscal, aí, enfim, nós não temos o limite prudencial, já foi atingido. O concursado não pode pagar esse preço. Então, presidente, é o nosso mandato, e aí a comissão, ela prima exatamente por legitimar a questão do concurso público. Então, nós vamos, então, e agora eu vou cobrar. E eu, diferente de alguns membros da comissão, me sinto mais responsável, porque já assumi isso, eu ajudei a eleger esse governador que está. Então, não é possível que ele faça até no final um discurso, da forma mais óbvia. O Ministério Público, quando apresenta, são razões absolutamente consistentes. Então, eu aqui, de novo, o Victor me disse que já não está mais na minha mão, depende da Fazenda. Então, é importante essa movimentação e vamos colocar os nossos mandatos para pressionar. Porque o que não pode, 79, discordo do que o sindicato fala assim, não é uma vitória. Eu sei, não é. A gente quer chamar porque esse 79 tem o mesmo direito dos outros 79. Então, a gente aqui vai se colocar nessa posição. Eu irei ligar hoje para o governador, vou cobrar. E vou cobrar o líder do governo também uma posição, porque o político, ele cada vez mais está desgastado e a palavra e os compromissos parece que são descumpridos e sem absolutamente nenhuma consequência. Então, eu estou me dirigindo à comissão e algumas vezes te ajudo também, deputada Marta Rocha, enfim, estamos ali cobrando e nada é feito. Vocês não têm culpa porque o líder do governo, enfim, está respondendo pelos seus atos, o ex-líder do governo. Vocês não têm culpa. Vocês têm culpa é porque vocês largaram a vida de vocês. A exclusividade exatamente para capacitação. Quem tinha emprego teve que largar o seu emprego. E eu me lembro que tinha um depoimento de gente de Volta Redonda, tinha gente... Então, de qualquer forma, presidente, eu quero aqui somar, eu acho que essa é a posição da nossa comissão, e quero colocar aqui, doutor Alexandre, que o senhor também possa, eu sei que é de maior interesse, porque, na verdade, os 158, nós precisaríamos de muito mais. O senhor tem uma instituição, e a gente está sempre acompanhando, que, na verdade, nessa responsabilidade, o CONANDA, quando apresenta de forma clara para cada 5 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, temos que ter um agente. E o que a gente vive é uma realidade completamente diferente, se tornando a possibilidade de expor a vida daqueles jovens e dos agentes. E cai na sua conta, presidente, a expectativa, diretor, desculpa,
de todo esse processo. Claro que se a gente pudesse ter mais concursos, porque a gente precisa preencher esses quadros, mas a gente então aqui, pelo menos esses 158, isso é um compromisso dos nossos mandatos para a gente reparar essa injustiça. Obrigado, tio Carlos. Deputado Valdão. Senhor presidente, deputado tio Carlos, direção do DEGASE aqui presente, e, sobretudo, me dirigir a essa 6ª turma de concursados do DEGASE, cumprimentando aqui o Júlio César, que falou pelo sindicato, Marcelo e a Janaína, que também intervieram como representantes dos concursados. Olha, pessoal, a professora Luciane também, que fez uma intervenção pela UPS, uma saudação. Eu tinha aqui o prefeito Godofredo Pinto, que, aliás, foi recordista de convocação de concursados no seu governo na Prefeitura de Niterói, aumentou muito o quadro efetivo em várias áreas do governo. Eu queria, senhor presidente, dizer o seguinte: em 89, em dezembro de 89, eu disputei um concurso público para professor da Universidade Federal Fluminense. E foi a primeira leva de concursos depois da Constituição de 88. Eu passei no concurso e fiquei muito ansioso, porque não era convocado. Por alguma razão, a área para a qual eu prestei o concurso demorou mais que as outras para convocar os aprovados. Grande parte das outras áreas convocou os concursados já para o primeiro semestre letivo de 1990, e eu fui convocado apenas em 1º de agosto de 90, portanto, teve um atraso de cerca de 8 meses. Eu imagino e vivi, não na proporção que vocês estão vivendo, o que é essa angústia, esse desassossego e essa sensação de estar sendo lesado, porque, na verdade, eu também trabalhava no setor privado, eu lecionava numa universidade particular, me demiti, porque minha vinculação com a UF seria em regime de dedicação exclusiva. Então, a gente reorganiza a nossa vida. Primeiro, tem todo um esforço para disputar o concurso, um esforço de preparação, de concentração, de entrega. Aí você tem a aprovação. A partir daí, você cumpre todas as etapas, Alexandre, do processo admissional. Inclusive, este curso, como mencionou a Janaína, que tem também de 3 meses, não é um curso qualquer, é um curso que requer uma dedicação integral. E, ao fim e ao cabo, nós estamos falando aqui de 3 anos já sem a convocação. Então, assim, independentemente do fato de que a nossa luta principal é para a convocação dos 158 concursados, não abrimos mão disso, não são 157 nem 156, 158 concursados da 6ª turma têm que ser convocados e a gente não pode abrir mão disso. Agora, mais adiante temos até que pensar, resolvida essa luta principal, em algum tipo de provocação, porque vocês estão sofrendo danos morais, inclusive. É gravíssima a situação, é uma situação de absoluta irresponsabilidade, desrespeito, desconsideração por parte do governo estadual para com vocês. E aí, eu fico, o encaminhamento do presidente está correto, tem todo o meu apoio. Acho que, inclusive, presidente, talvez a gente pudesse, quem sabe, as 3 comissões, pedir uma agenda a esse Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, que é um conselho formado por uma representação do Estado e 2 do Governo Federal, uma da Secretaria do Tesouro Nacional e outra do Ministério da Fazenda, porque, na verdade, a rigor, o Rio de Janeiro está sob intervenção, não apenas essa intervenção militar na área de segurança pública, esse é um capítulo à parte, mas já estávamos sob intervenção. As finanças públicas do Estado estão hoje administradas e são decididas por um conselho, por essa tríade, por essa troika, que administra, que decide o que pode e o que não pode ser feito no âmbito das finanças públicas estaduais. Inclusive, ontem, vivemos, o deputado tio Carlos mencionou, com razão, uma luta de décadas dos servidores da Secretaria de Saúde do Estado e do IASERJ, em luta por um plano de cargos, carreiras e vencimentos, enfim, mas na lei aprovada ontem, há uma menção, Conte, que eu reputo constrangedora para o Parlamento. Constrangedora para o Parlamento, porque aqui é um poder constituído da República. Nós somos um dos 3 poderes constituídos para a República e chegamos aqui pelo voto popular. Portanto, temos legitimidade conferida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. E a nossa lei ontem tem um dos artigos
prefeito Godofredo Pinto, que foi deputado nessa casa por 3 mandatos, né, faz menção ao seguinte aspecto: o disposto na lei para que entre em efetiva vigência depende da aprovação do Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal. Eu fiz questão de falar ao microfone, que estava constrangido, embora entendesse a vitória naquele momento, e era a vitória dos servidores, mas assim, nós votarmos uma lei onde consta essa menção, onde consta essa condicionalidade de que uma instância, que é inclusive eventual, que ela vai ser dissolvida daqui a algum tempo, quando acabar o regime de recuperação fiscal, que ela hoje se sobrepõe, é disso que se trata, se sobrepõe, né, a uma lei votada pelo Poder Legislativo Estadual. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. Enfim, de qualquer maneira, eu quero aqui dizer que a gente precisa fazer esse encaminhamento que o Conte mencionou. Acho que valeria a pena tentar agendar e fazer uma entrega formal desse documento à Comissão de Educação, à Comissão da Infância e Adolescente, da qual eu participo também, e à Comissão de Segurança Pública, as 3 comissões, entregar diretamente o documento, quem sabe estar presente. Eu não sei qual é a rotina de reuniões, não sei qual é a dinâmica de reuniões desse Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, mas jogar muito peso nessa discussão, até porque tem uma questão de fundo que não foi mencionada aqui, mas que está na base dessa necessidade do sistema, aumenta muito, e é uma situação dramática e grave no Brasil, aumenta muito o número de sentenças que levam crianças e adolescentes às chamadas apreensões, às internações, enfim, aumenta muito no Brasil, né? Tem problemas graves de hiperconcentração de internos em algumas unidades, tem uma dificuldade muito grande em vários municípios. Eu me lembro de uma audiência pública que nós fizemos aqui, não sei se foi em 2015, quando se mencionou que o Degase dispunha de recursos para a construção de novas unidades, mas que estou enganado não, né? Mas que encontrava dificuldade por parte de vários municípios para que disponibilizassem áreas, porque não queriam que em seus municípios houvesse funcionamento de uma unidade de Degase, ou seja, como se esses internos fossem rebutalhos para ficarem longe, inclusive de suas famílias, enfim. Então, há um conjunto de problemas, né, que impõem a necessidade imperiosa do aumento do efetivo. E mais, né, eu acho que mesmo a recuperação fiscal, é importante destacar, mesmo a legislação que disciplina a adesão do Estado à recuperação fiscal, eu votei contra essa legislação, discordo desse regime, desse modelo, não acho que ele vai ajudar o Rio de Janeiro a sair da crise financeira, enfim, mas de qualquer maneira, essa legislação excepcionaliza algumas áreas em relação a concurso, em relação a chamada de concursados, particularmente as áreas de educação, saúde e segurança pública. Portanto, assim, mesmo sob o regime de recuperação fiscal, né, sob essa legislação recessiva, draconiana, do tocante às finanças públicas do Estado, ainda assim, essas áreas estão excepcionalizadas. Mais ainda quando se constata que, acabou de dizer o diretor Geraldo Degado, e nós tínhamos essa informação já, que não há previsão de impacto orçamentário, tendo em vista que nós temos praticamente o dobro de contratados exercendo as funções. Então, assim, não há argumento, né, que justifique o não chamamento 3 anos depois dessa 6ª turma. E com esse governo, pessoal, tem que ser na pressão, tem que ser em muita pressão, porque é um governo que não é só por causa da crise, faz uma opção política de cobrar a fatura da crise ao servidor público, ao serviço público estadual. Isso acontece na educação, acontece na saúde, na ciência e tecnologia, na assistência. Então, é uma decisão política desse desgoverno de cobrar a fatura da crise, onde eles enfiaram o Rio de Janeiro, em que eles enfiaram o Rio de Janeiro, cobrar essa fatura aos servidores públicos estaduais, ao serviço público estadual, o que tem consequências diretas à população, que é legitimamente usuária e detentora do direito de ter acesso a esse serviço. Por isso, eu queria concluir aqui minha intervenção. Todo apoio em encaminhamento do Conte, todo apoio. Eu acho, inclusive, Alexandre, eu até faço um esforço para entender essa movimentação do secretário Wagner Victor, mas, assim, não concordo com ela. Porque se vocês já tinham feito todo o processo inicial para o chamamento da 6ª turma, já tinham enviado para a Casa Civil, né, o dossiê relativo à convocação de 158 concursados, eu acho que pedir agora 79, né, é um recuo estratégico ruim, não é? Ruim. Eu acho que a gente deve insistir, sem concessão, bater na mesma tecla. Precisamos dos 158 que têm direito, né? Mudaram suas vidas,
mudaram suas vidas pessoais, né? Se reorganizaram, suas e de suas respectivas famílias. Isso não é razoável, isso não é aceitável. Então, eu não abro mão de que a gente lute pelo 158, esse encaminhamento está correto, apenas acrescentaria, se isso for possível, que a gente não apenas remetesse um documento, mas que as 3 comissões pedissem uma reunião ao Conselho de Supervisão Fiscal, para que presencialmente nós entregássemos esse documento, falassem, olha, não há impacto orçamentário nem financeiro, porque são 332 contratados, né? Pois é, tem que ser presencial, enfim, então, é um pouco, é por isso que eu estou acrescentando ao bom encaminhamento do presidente esse aspecto. Vamos lá entregar pessoalmente a esse conselho, conversar com eles diretamente, para argumentar, e como disse o Carlos, jogar o peso dos nossos mandatos e dessas 3 comissões em favor dessa causa, que é absolutamente justa, que é o chamamento dos 158 concursados da 6ª turma. Obrigado. Obrigado, Valdec. Eu indago a Janaína, ao Marcelo e ao Júlio César, querem complementar alguma informação? Estão atendidos aí pelo encaminhamento? Marcelo? Júlio César. Bom, é só para reforçar o que foi dito, né? Em torno da chamada do pessoal, concordo aqui com o deputado Valdec, o correto é chamar os 158, e assim, estabelecer prazos também, né? Porque mesmo com essa chamada dos 78, né, dos 79, que nós, enquanto representação sindical, não nos sentimos contemplados, faço questão de reforçar isso, deixar bem claro aqui, não é o objetivo do sindicato. O sindicato, ele visa recorrer e defender o direito de todos. A gente entende que tem uma turma sendo preterida aqui. Saber dos prazos, porque todo mundo diz que faz esforço para botar os concursados, né? E a gente não vê na prática isso acontecer, a gente não vê finalizar, porque tanto esforço, e essas pessoas estão aguardando há 3 anos, com vários esforços. Imagina se a gente não briga, não luta, entendeu? Eu ajudo, eu faço, eu corro atrás, eu me empenho, mas a gente patina, a gente não sai do lugar. Estão aí as pessoas aguardando a convocação há 3 anos, com outros no lugar deles, entendeu? Então a gente pretende, o que a gente tem que sair daqui hoje é com datas. Isso é o mais importante, é que a comissão cobre datas, porque essas pessoas estão aguardando 3 anos, né? E um promete, outro diz que vai fazer, não vocês, é claro, enquanto comissão, mas já ouvimos muito isso, muito isso. Nós vamos fazer, nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo melhor, e a coisa não sai do lugar, a coisa não sai do lugar. Um contrato que ele começou por 2 anos, e já foi estendido por mais 1, e não havia previsibilidade de dizer que essas pessoas não conseguiriam continuar, não poderiam continuar, que tem gente aguardando, não é razoável essa desculpa. Não é razoável, porque essas pessoas já estavam aguardando quando o contrato foi feito, porque esse contrato ele iniciou em dezembro de 2015, né? Em dezembro de 2015, e o pessoal já tinha sido formado. Tá? Foi prorrogado, inclusive. O que é mais triste ainda, foi prorrogado com as pessoas aguardando. E essa questão da responsabilidade fiscal não afeta, como o deputado bem mencionou, não afeta a chamada desse pessoal. Então, essa desculpa, me desculpe aqui, mas essa desculpa dada não é razoável. Ela não é razoável, tá? Mas a gente continua acreditando que a gente pode mudar isso e que pode sim, através de um esforço coletivo, tá? Os 158 serem contemplados. Continuo dizendo, chamar os 79, nós não vamos bater palmas para isso. Nós não vamos bater palma para isso. O correto é ser chamado os 158. O DEGASE é um sistema de socioeducação, precisa de todos os segmentos para que o adolescente seja bem tratado, tá? Para que possamos desenvolver nosso trabalho com excelência. Não dependemos só do agente, dependemos de todos. E para isso precisamos da chamada dos 158. Só isso, obrigado. Muito obrigado, Júlio César. Doutor Alexandre. As solicitações se convergem, o desejo converge, eu me coloco à disposição, caso a comissão ache pertinente, estar presente na reunião para elucidar qualquer dúvida
qualquer dúvida que por acaso possa surgir na análise da comissão, eu estou à disposição dos senhores para estar lá. Muito obrigado. Bem, o Júlio César e os demais aí, agentes e concursados do Degase, nós representamos aqui o Poder Legislativo. Eu não posso assumir datas em nome de um outro poder que não representamos. Podemos assumir aqui compromisso com as nossas datas. Tá? Nós vamos amanhã providenciar a minuta desse documento para submeter as 2 outras comissões, fazendo todas essas considerações, né, o alcance da chamada dos 158 concursados, a importância da substituição de contratados por esses concursados, a demonstração que não tem novo impacto financeiro na despesa de pessoal, o reforço que a Lei de Recuperação Fiscal deixou fora do seu alcance áreas como a da educação. Então, nós vamos colocar essas considerações todas. Isso é o que nos compete nesse momento. Eu diria que é o dado novo desse empenho da Assembleia com vocês para que consigamos aí a chamada desses concursados. Eu não conheço, a casa não conhece ainda como é que se faz a dinâmica do funcionamento desse conselho. Não sabemos se é possível reunião. Se for, faremos, ok? Muito obrigado, está encerrado o nosso encontro e mantemos contato a partir de amanhã. Muito obrigado.